2h02, nós vamos trazer aqui o nosso convidado, o nosso querido amigo de nossa casa, que todos vocês conhecem, aqui o Humberto. Oi, Humberto, seja bem-vindo à nossa live mais uma vez. Obrigado, Márcia. Tê-lo aqui conosco. Obrigado, é um prazer, é uma alegria. E aos nossos amigos e amigas do Cefa que nos acompanham, nosso boa noite, pedindo, como sempre, que Jesus nos abençoe e nos inspire. Isso mesmo. Vamos então, pessoal, dar início. Que no mês de julho nós dedicamos o tema à família. Então, não sei se vocês lembram, a primeira live nós fizemos lá com a Terezinha, falamos da família, lugar de encontros e reencontros. Vão me ajudando, gente. Na semana que vem tivemos você, né, Humberto? Exatamente, falamos sobre casamento, tipos de casamentos, né? Casamentos de provacionais, casamentos de expiação, falamos dos casamentos acidentais. Daí voltamos na semana seguinte com a Rosana de Rosa, falando sobre a gratidão aos nossos pais, aos nossos antepassados. E na semana passada foi com a Claudinha, que fizemos o honrar pai e mãe, ainda o tema dentro da família. Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade a essa parte 2, casamento e família, para encerrar esse tema, e nós vamos iniciar com aquelas perguntas que ficaram para serem respondidas quando fizemos a live com você. Lembra, Humberto, que ficaram algumas perguntas? Ficaram, sim, eu me lembro, e até nós combinamos que nós responderíamos para as pessoas nessa segunda rodada, não é? Exatamente. Então, olha, eu vou começar com a pergunta do Fábio. Fábio, me perdoe se nós já respondemos, mas vamos responder de novo, porque eu tive a sensação de que não foi respondida a sua pergunta. E o Fábio, ele perguntou o seguinte: se uma união estava prevista na programação espiritual e pelo nosso livre-arbítrio, nós não a efetivamos, então deixamos de resolver alguma coisa que estava prevista? Como avaliar estas situações espiritualmente? Você quer responder, Humberto? Bom, na realidade, Fábio, nós, se formos analisar a nossa existência, ela não é departamentalizada. E programação espiritual, como a própria terminologia já nos esclarece, ela é uma programação. Uma reencarnação, se nós pudéssemos considerar em matéria de tempo para ficarmos um pouco mais didático, ela teria uma durabilidade, se tanto, de umas 24 horas. Porque 100 anos, 120 anos, bom, até 125, 130 anos, que biologicamente nós já estamos preparados para alcançar, pode significar mais ou menos 24 horas. Então, nós já temos diante desse quadro que todos os dias, todas as noites, ou seja, nesse período de 24 horas, nós estamos reprogramando uma programação que possa ter sido feita. Evidentemente que a programação tem aspectos principais e ela não tem característica de destino. Então, nós podemos nos programar para nos unirmos a determinada pessoa ou relacionarmos-nos com determinadas pessoas e procedemos às alterações. Vale aqui um destaque. Quando é que nós sabemos que a pessoa ou pessoas, né, depende do círculo familiar, ou de amigos, ou até mesmo de local de trabalho, são as pessoas com as quais nós, a rigor, montamos uma programação? De novo, repetindo, uma programação. Nós temos essa resposta no nosso íntimo. Ela não está vinculada para quem quer que seja, não serão os outros que vão responder para nós. Como nós preparamos, se estivéssemos com a condição de fazê-las individualmente, mas via de regra, no nosso nível evolutivo, nós temos a assistência de mentores espirituais, de amigos espirituais, nós temos gravado em nosso íntimo esses pontos que são considerados principais numa programação. E sentimos a resposta, temos a resposta de uma forma viva,
não no detalhe, mas de que aquela pessoa é a pessoa que seria a adequada. Mas, por alguma razão, né, e são tantas, nós fizemos uma alteração. O que significa? Significa que nós temos uma oportunidade, nesta nova condição, de exercitarmos determinadas qualidades, determinados potenciais que nós não teríamos com a outra pessoa ou teríamos com a outra pessoa. Porém, esta outra pessoa não vai ficar como penduricalho, ou seja, não vai deixar de evoluir por conta de que nós não fechamos a nossa programação com ela. Ela continua evoluindo e, para nós acabamos nos envolvendo com uma outra criatura e vamos ter que ampliar esse processo de exercícios com essa nova pessoa. Na realidade, nós não precisaríamos, mas a liberdade nos permite que nós façamos. E como fica espiritualmente? Fica exatamente dessa maneira. Nós vamos nos reencontrar com essa outra pessoa no futuro. Se há uma relação de amor, com certeza nós vamos ampliar, não é, com esse desvio que nós fizemos de rota, né? Não que possa ter sido ruim, às vezes ou às vezes não necessariamente. Mas nós vamos ampliar a condição do nosso exercício de amor, incluindo uma outra pessoa neste caso. Veja, a misericórdia divina é atuante e ela é educativa, nunca punitiva. E apesar dos nossos desvios de rota, o Senhor sempre vai permitir que nós nos acertemos com A, com B, com C, no correr do tempo. Uma vez que nós dissemos uma reencarnação, pode significar para o espírito menos do que 24 horas de um dia. E isso já responde à pergunta da Teresa, que ela, seguindo essa pergunta do Lucas, ela pergunta se a gente pode corrigir o que precisamos com uma pessoa diferente daquela que estava planejada. Então, eu acho que você já respondeu isso. Me ocorreu aqui uma pergunta que é a seguinte: em relação àqueles espíritos que deveriam reencarnar juntos a João e Maria, mas a Maria não casou com o João, ela casou com o Pedro. Como é que fica a situação desses espíritos que deveriam encarnar junto com esse casal? Vai depender da ligação que eles tenham com um ou com o outro, porque eles poderão reencarnar através desta nova composição, como se a ligação deles maior é com a Maria e não com o Joãozinho, eles reencarnarão com a Maria e o Pedrinho por conta de ligação. Porque o que nós temos que considerar todos são as questões da sintonia e dessas ligações que existem no tempo. Se elas são positivas, não é? Então, se elas são constituídas de amor, etc., dentro daquilo que nos é possível na nossa evolução. Será uma questão lógica da sintonia e com quem nós estamos mais afins, né? O contrário também é verdadeiro. Será também com aqueles que nós estamos mais acumpliciados, se a situação for desta natureza. Então, veja, não é um jogo, né? Vai preponderar a afinidade das criaturas, tanto no lado do amor, quanto no lado dos problemas a serem resolvidos. É importante a gente deixar isso claro, porque nós notamos, né, Humberto, que existe muito essa preocupação entre os espíritas da tal da programação, né? Não, mas eu tenho que seguir uma programação porque eu me comprometi do lado de lá. É verdade, quando nós estamos do lado de lá, a gente se compromete com algumas coisas importantes na nossa vida. E quando a gente chega aqui, infelizmente, a gente tem a nossa memória, né, anestesiada dessa parte e a gente acaba tomando outros rumos. Mas é importante que a gente entenda que nada fica perdido. Tudo são oportunidades de aprendizado, que seja com a outra pessoa, que venham outros espíritos reencarnar. Afinal, nós tivemos tantas vidas
que não é só esse espírito que deve reencarnar junto de nós, certamente tem outros. Então, fica aqui essa tranquilidade, né, para que as pessoas não se ficam culpando que eu fiz o casamento errado, acho que não estava programado com esse, era com aquele. Certamente, às vezes, as escolhas elas são movidas, muitas vezes, pela paixão, né? Como nós falamos, lembra dos casamentos... Acabei de falar e esqueci o nome. São considerados acidentais, que na verdade de acidente não tem nada. Exato, os acidentais. E aí a gente percebe que muitas vezes são considerados acidentais porque as pessoas mal se conhecem, então às vezes se conhecem numa rede social, né? Se conhecem, vão para um encontro, daqui a pouco se apaixonam, em menos de 6 meses resolvem morar juntos, resolvem se casar e não se conhecem, na verdade, né? Porque 6 meses é um tempo muito pouco para você saber quem é, qual é o caráter, a religião, tantos fatores, que educação que teve, qual é o background dessa pessoa, como que ela atua em certas áreas da vida. E muitas vezes essas uniões acontecem tão rapidamente, às vezes por uma gravidez indesejada, então tem que casar. E aí são os casamentos acidentais e é onde nós vamos entrar na questão do divórcio. Mas antes disso, tem mais uma pergunta. Tem um ponto a ser considerado, você fez uma boa observação. A programação, por nós termos tido uma influência muito grande de religiões, não, porque o Espiritismo, em relação a essa grandeza de conhecimento, de esclarecimento, ele tem apenas 163 anos. O que não é praticamente nada, apesar da sua grandiosidade, né? É a doutrina que mais literatura tem no planeta, e existem religiões que estão no planeta há de 4 a 6 mil anos antes de Cristo, considerando as orientais. Né? Nós estamos falando de 6 mil, 8 mil anos da nossa era. As influências relativas às questões da programação ficaram muito vinculadas àquilo que nós chamamos de destino, aonde programação tomou um quê de destino. Então é como se não pudesse haver nenhuma alteração. Claro, nós temos que considerar as questões relacionadas a que não existem acasos. Se eu faço uma programação, mas como eu tenho a liberdade de me reprogramar a cada dia, esta condição de eu ter na minha programação um relacionamento com a Mariazinha, mas conheço a Joaninha e não é como eu ainda sou frágil em relação à minha sexualidade e as questões da paixão, que nada tem de ruim. A paixão, se não existisse, a nossa raça desapareceria. A paixão tem como condição básica a atração de dois seres. Mas eu não controlando de acordo esta paixão, eu me deixo dominar por ela, então isso não é um problema dela e sim meu, e acabo fazendo uma alteração. Foi o acaso? Não foi um acaso. Foi uma situação que, de repente, eu me reprogramei, dado a minha fragilidade nas questões voltadas para a sexualidade. E aí, claro, passo a assumir uma responsabilidade que eu não precisava. Mas, uma vez assumida, cabe-me me posicionar da melhor maneira possível a exercitar com aquela pessoa aquilo que eu possa de melhor. Né? Mas é que aí ficou sobrando. Né? Ninguém fica sobrando no universo de Deus. Né? São caminhos que mudam para outra pessoa também. E que poderá ser tão feliz quanto nós poderemos ou não na relação em que nós nos encontramos. Nós precisamos lembrar a nossa condição evolutiva, e lembrando Jesus no diálogo com Pedro, que eu gosto muito. Esse diálogo está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos Espírito, pela psicografia de Chico, quando Jesus lembra que o ser humano ele é mais frágil do que mau.
e a fragilidade dele está no desconhecimento dele mesmo, das suas capacitações, né, dos seus potenciais. Certamente. E tem mais uma perguntinha aqui que ficou pendente da semana passada, que foi da Ana Lúcia, que talvez até nós já tenhamos, você já tenha respondido. Ela pergunta como ficam as relações de pessoas que se ligam por casamentos arranjados pelos pais, né? Aqueles casamentos que são arranjados. É um acaso ou talvez tenha sido planejado? Boa pergunta, né, Humberto? Boa pergunta. Acaso a gente já elimina, sabe que porque não se acaso existe. existisse a ordem universal ou de todas as dimensões do universo seriam adulteradas, né? Isso não acontece. Até mesmo nesses aspectos, por vezes, eu não sabendo valorizar as questões do respeito, do relacionamento com outra criatura, posso estar assim, posso ter um vínculo de amor com a Maria, mas, de repente, por situações de necessidade de aprendizado, vou ter que casar com a Joana, porque ainda hoje, por incrível que possa parecer, em alguns países isso está muito voltado ainda para as condições de Idade Média, entre outros momentos, onde havia uma negociação em relação aos casamentos, mas em alguns países ainda esta situação ocorre. Veja, e por vezes é uma prova para o espírito, né? Por uma questão, às vezes, de um aprendizado necessário, da não valorização de um relacionamento. Mas isso é um exemplo que nós estamos dando. Nós não podemos pegar uma situação e classificá-la como genérica, porque não funciona, nós somos individualidades, não existe uma reencarnação e uma desencarnação igual, não existe, pode ter semelhança, mas não igualdade. Não existe uma criatura igual a outra, nós somos semelhantes e não iguais. Perante Deus há a nossa igualdade de filiação, mas no nosso caso, cada um de nós é uma individualidade, é totalmente particularizado. Pegamos, às vezes, um exemplo para ilustrar apenas. Não entenda que isso diz respeito a você, né? A você, a mim, ou a todos nós. Claro. Humberto, antes de a gente entrar no tema divórcio, né, que é o que ficou faltando, as pessoas, pessoal, vocês são super bem-vindos para fazerem as colocações de vocês, como sempre, e as perguntas. E tem uma pergunta aqui do Aldenir, ele está pedindo, você consegue ler? Se eu colocar meu analisador áurico, sim. Ok. Ele pergunta sobre a visão espírita, sobre as relações tóxicas com base matrimonial. De novo, se houvessem acasos, nós teríamos esta condição de nos envolvermos com pessoas que são literalmente tóxicas. Obviamente que buscando, e nós gostaríamos de sugerir, para não a nossa leitura apenas, mas para os nossos estudos, para as nossas reflexões, o livro Vida e Sexo de Emmanuel. Eu ia falar isso. Ele é um livro de ponta a ponta voltado para as questões de relacionamento, família, incluindo homossexualidade, todos os aspectos que podem envolver uma família, ou a sociedade, que é a família expandida. É interessante notar que o Emmanuel faz uma observação em uma das suas lições, principalmente voltadas quando ele começa a analisar os aspectos do divórcio, que a divindade não nos coloca em situações para que nós sejamos humilhados ou humilhadas, para que nós sejamos, nos nossos sentimentos, desvalorizados, desvalorizadas, pisoteados ou pisoteadas. Né? Então, nessas questões, surge o divórcio como o mal menor. Porque se nós temos um membro que esteja gangrenado, a alternativa para salvar o corpo é a amputação. Claro que ficam as questões relacionadas, mas eu não fechei questão sobre aquele relacionamento, como é que vai se dar? Vou ter que reencarnar novamente com aquela criatura?
Vai depender. Eu vou usar um exemplo até quando nós fizemos uma pequena reunião com a Márcia, né, para irmos preparando o assunto da noite, eu me lembrei, e já foi citado em palestra que eu fiz no Cefa, de uma passagem numa aula, era algo semelhante, mas era uma aula onde a interatividade é muito maior, não é? Podendo se dar aqui conosco, né, evidentemente. E uma senhora, o assunto era família, envolvia divórcio, etc. Ela levantou-se, não precisou, para fazer a pergunta, ela nem ficou sentada. A situação mexeu tanto com ela que ela se levantou e, virando-se para mim, perguntou: o senhor quer dizer que eu vou ter que voltar com aquele traste, com aquela coisa que eu aturo há 25 anos dentro de casa? A pergunta era complicada, porque primeiro que o traste não estava presente, né? E como saber se o traste era exatamente aquele que tinha ficado em casa? Porque todo relacionamento, isso é uma realidade na vida de cada um de nós. Ele tem 3 versões. A verdade é um tripé. Tem a verdade de um, a versão de um, a versão do outro e a verdade, que pode não estar com nenhum dos dois, que está com Deus, porque ambos não se conhecem adequadamente, e não se conhecendo adequadamente, cada um puxa a brasa para a sua sardinha e cada um quer ter razão até determinado ponto, porque até mesmo desconhece situações, né, ocorridas anteriormente, não só nessa existência, como em existências anteriores. Então, é uma situação muito delicada. Mas como ela insistisse, aí o mentor teve que nos socorrer, porque ela teria que vir com o mencionado, a mencionada coisa a qual ela se referia. A resposta foi muito interessante, até mesmo para mim, que estava na posição também de um aluno, né? A diferença é que o fato de dar aula para os nossos mentores, nós continuamos sendo alunos. Ponto. Aí a resposta veio: não, com aquela coisa, aquele traste que a senhora disse ter em casa, a senhora não vai precisar voltar, não. Mas com isso que está no seu coração, sim. Esse é exatamente o ponto. É aquilo que temos no coração. É o tesouro, o tesouro verdadeiro, com ouro verdadeiro, ou o chamado tesouro do ouro dos tolos. Que é exatamente esses aspectos que nós acumulamos no coração. E é com isso, não necessariamente com a pessoa, porque a outra pessoa pode estar resolvida, a outra pessoa pode estar bem. E por nos amar muito, quando ela estiver num grau mais elevado, vai acabar ainda vindo nos resgatar se a gente não tomar jeito, né? Que é o que nós vemos em inúmeros casos, onde o amor supera, e nós já citamos no nosso primeiro encontro, em relação a esse assunto, casos que podemos, né, voltar a analisar na literatura espírita. Algumas obras já citadas: Nosso Lar, com o caso da mãe de André Luiz, não vamos aqui nos estender, porque já falamos na primeira vez. O livro Renúncia, de Emmanuel, que é a Alcione que vem resgatar o Pollux, entre outros, na literatura, principalmente a André Luiz, ele traz inúmeros outros casos, até mesmo de mentor espiritual responsável por uma instituição no plano espiritual, que depois de resgatar aquela que havia sido sua esposa, e o filho trabalhava junto com ele, ou seja, resgataram do baixo umbral aquela que havia sido sua esposa e mãe do rapaz que trabalhava com ele, eles iam reencarnar para dar assistência e continuidade no resgate daquela pessoa que havia ficado, por situações as mais diversas, de desequilíbrio que lhe era próprio, que havia ficado, quando a gente diz, né, ficou estacionada em relação à evolução, enquanto os outros se movimentaram e cresceram. Por isso que a nossa condição de filiação divina e os nossos potenciais, nós podemos, de repente, cometer determinados equívocos em uma situação.
mas nós temos que analisar o todo. Voltando a Emmanuel de novo no livro Vida e Sexo, ele diz, isso é questão consciencial, não é julgamento de A, de B, de C, nem de tribunal nenhum, mas é uma questão consciencial. Ele diz, você não será julgado por aquilo que você foi, e sim por aquilo que você fez. Então, quando nós falamos de relacionamento, nós temos que tomar cuidado, porque não é o fato de suportar o outro, ser espezinhado, espezinhada, que vai fazer com que nós estejamos evoluindo se o sentimento estiver completamente contrário, que pode ser a colocação do Aldenir num relacionamento considerado tóxico. Precisa ver o quanto de toxicidade tem nisso, né? Porque a gente não se atrai por acaso, não é verdade? A gente se atrai por amor ou, às vezes, pela dor, que é a questão do acompliciamento. Porque é no lar que Emmanuel, no livro Leis de Amor, diz assim, que o lar é o cadinho de aperfeiçoamento das criaturas. Se nós nos lembrarmos das nossas aulas em laboratório, né, o cadinho a gente coloca os produtos para fazer o quê? Né? Para colocar fogo embaixo. Ou seja, é ali que a situação costuma borbulhar. E não pensemos que se nós estejamos numa família espiritual, que nós não tenhamos ajustes para fazer. São menores, mas, obviamente, eles existem. É verdade, sempre existem esses ajustes. E já que nós estamos entrando, Humberto, nesse tema divórcio, a gente lembra realmente nesse livro maravilhoso de Emmanuel, O Vida e Sexo, onde ele deixa claro, assim como no Evangelho, né, no capítulo Não Separeis o que Deus uniu, ele deixa claro a importância do divórcio diante desses casamentos que a maioria ainda, né, no nosso nível, são casamentos provacionais, mas quando esses casamentos eles se transformam em verdadeiras torturas, em relações de grande desrespeito, de agressões, de violências, então que é necessário, sim, é uma lei que existe lá desde a Grécia Antiga, né, mas lá era a carta de repúdio, né, que os homens usavam quando eles não queriam mais a mulher por motivos muito bobos, muito simples. Então, a mulher, por qualquer coisa, eu não gostei dessa esposa, eu vou devolver. Uma carta de repúdio, ela não é bonita o suficiente, ela não fez bem o meu café, era a tal da carta do repudiar a vossa mulher, de repúdio. E muitos faziam até, né, falando um pouquinho dessa história do divórcio, pela questão do dote, que às vezes o indivíduo lá estava endividado, estava precisando de dinheiro, então o que ele fazia? Ele devolvia a mulher, dava a carta de repúdio, que é o divórcio, e casava com outra porque ele ia receber o dote. Veja só que loucura, né? Jesus abordou, aliás, Jesus aborda o divórcio porque ele foi questionado a respeito, né? E é interessante a resposta, porque à medida que nós evoluímos, nós temos capacidade de ampliar o nosso entendimento sobre ela. Quando pergunta, mas é lícito dar carta de divórcio? Né? Ele disse assim, mas Moisés deu-lhes essa possibilidade em virtude ou por causa da dureza dos vossos corações. O que é um coração duro? Um coração duro é um coração interessado, um coração que não ama, um coração que não respeita, né? Um coração que busca até mesmo esses relacionamentos de maneira leviana, envolvendo pessoa ou pessoas, relacionamentos interesseiros. E isso é dureza de coração. Ou o indivíduo que é frio no relacionamento, colocando a pessoa, por vezes, como um verdadeiro serviçal, seja dele ou dela, isso é dureza de coração. É por isso que Moisés deu carta de divórcio, porque no nível evolutivo, né, as criaturas se envolvem, por vezes, como você colocou bem, né, através de situações de interesse, de forma leviana, né, desrespeitando a outra parte,
seja de que maneira for. E não pensemos que, de repente, nós vemos aí um casa separa, que nós não vamos, a rigor, por bagatelas, né? Porque não relacionamento ele é uma administração. É como se nós cuidássemos, aliás, por que não considerar, né? É como cuidar de um jardim. Se nós não mantivermos a nossa atenção, as pragas tomam conta. Se nós não mantivermos a nossa atenção no adubamento, não é? E na quantidade de rega correta, etc., respeitando as estações, nós sabemos o que acontece com o jardim pela delicadeza das flores e das plantas que nós temos lá. Por que é que um relacionamento seria diferente? Por vezes nós verificamos que todo problema que ganha dimensão começa por situações como em relação ao jardim, de desleixo para com a outra parte. Né? Em condições de que o fato de termos, vamos usar um exemplo, o fato de termos uma vida em comum, de termos intimidade um para com o outro, não suprime educação. Não se suprime educação por conta de intimidade. Não se deixa de se dizer, por favor, muito obrigado, muito bom, está ótimo o que você fez. Não, a educação não é suprimida por conta de intimidade. E, por vezes, começam com situações dessa natureza. Pode parecer que mas é muito simples, mas é um acúmulo. Se nós deixarmos a torneira pingando e colocarmos um copo embaixo, em questão de horas, o copo transborda. A mesma situação em relação à nossa condição evolutiva, né? Se nós evitarmos esse gotejar de momentos que sejam de desrespeito, que sejam de excesso na questão da intimidade, faltando com a polidez, faltando com a educação, nós vamos colher em curtíssimo prazo de tempo um problema para administrarmos que, por vezes, nós não precisaríamos. E às vezes, mas não tinha filhos, etc. Eu também não estava bem casado, eu estava vivendo com a pessoa. Ora, uma vez que se envolveu, não é uma questão mais de estar com filho, sem filho, de estar mais ou menos tempo. Há uma situação de responsabilidade. Nós não sabemos como é que o que vai ocorrer no coração do outro, o tipo de dano que nós podemos causar. Por isso, aqui a observação que você fez a princípio, extremamente valiosa. Como é que nós queremos conhecer uma pessoa em alguns poucos meses e acharmos que aquela pessoa é a pessoa ideal, né? E por vezes até ouvimos colocações do tipo, não, depois que eu estiver convivendo com aquele homem ou com aquela mulher, eu vou dar um corretivo nele ou nela. Não vai. Imagina. Né? Não existe. Se não acertou, se não está acertado lá atrás, né? Não vai acertar lá na frente. Então, é delicado, há que se ter o cuidado, porque no envolvimento, a seriedade que existe, porque nós estamos mexendo com sentimentos. E ninguém que mexa com o sentimento do outro de uma forma desrespeitosa não estará criando para si próprio condições para um dia ter que resgatar. Se é que aquela pessoa não importa. É aquela história daquela senhora. Com aquele traste, a senhora não vai precisar reencarnar, mas com aquilo que está no seu coração, sim. Porque aquilo que nós carregamos no coração, nós não conseguimos transferir para o outro. É de nossa propriedade. Por isso que nós somos herdeiros de nós mesmos, em todas as ocasiões. Claro, mas nós não podemos, né, considerar que um relacionamento, como você abordou, que esteja, né, ruindo com a vida do outro, que não se tome uma atitude, né, aquele unidos para sempre. E por conta disso, nós já presenciamos na assistência fraterna, né, no atendimento fraterno, condições de criaturas que estavam sendo espezinhadas pela outra parte, mas nós tínhamos que dar um roteiro, né, de
de consolo para com a pessoa e não indicar-lhe que ela deveria fazer isto ou aquilo, mas dar-lhe o esclarecimento, porque nós não estamos capacitados para poder também, não é, direcionar as criaturas. Por isso que os nossos amigos e as nossas amigas que nos assistem nesse momento, não é, Márcia? Sabem que nós utilizamos alguns exemplos e que não se aplicam para as pessoas de uma maneira geral. O seu assunto ele é muito particular e precisa ser pesado no nosso coração as questões que vão nos levar, de repente, ao término de um relacionamento. Se por vezes aquele que está para tomar a atitude não seja a parte mais exigente, porque transferir para o outro é fácil a responsabilidade. Aliás, nós fazemos isso com frequência. Tanto é na questão de relacionamento, como também na própria condição do relacionar-se com espíritos. Durante um período, nós tínhamos a figura cômoda do demônio que nos tentava. E depois que nós nos tornamos espíritas, às vezes a gente quer transferir para obsessores. Quando não tem obsessor que nos aguente, porque a gente já se basta sozinho, sozinha. Né? Ou seja, as responsabilidades são nossas e, por vezes, o nosso nível de exigência é tamanho sobre o outro que a outra parte, não suportando a pressão constante e diária, acaba tomando uma atitude em relação ao casamento, à união que exista. Não é? É interessante lembrar Emmanuel, sabe? Nós precisamos ver realmente quem é de fato o algoz e quem é de fato a vítima. Porque, às vezes, aquele que se transfigura no algoz é a vítima verdadeira que ficou sendo atazanada, cutucada em tempo integral. E aí, quando ele ou ela não consiga mais suportar a pressão, a pessoa se posiciona na condição de vítima e aquele que é a vítima real passa, ou aquela, né, que é a vítima real, passa a condição de algoz. Quando, na verdade, é por isso que Emmanuel diz assim, nós precisamos analisar quem é de fato vítima e quem é de fato algoz. Certamente. E isso me faz pensar o seguinte, nessa questão da responsabilidade. Né? Quando uma separação está em vias de acontecer, um divórcio, eu penso que até nesse momento, Humberto, eu tenho certeza, tem que existir o equilíbrio e a boa educação, porque, como você falou, uma relação é feita de duas pessoas. Quem vai decidir se é necessária essa separação, o divórcio, são os dois. Não é ninguém de fora, não é o padre, não é o dirigente lá do atendimento fraterno, não é o seu psicólogo, são os dois que têm que tomar essa decisão. E essa questão de deixar o outro ir, muitas vezes é muito delicada, como no caso que você deu o exemplo dessa senhora, porque muitos de nós, né, temos a ilusão de encontrar a alma gêmea, a outra metade. Meu Deus, que metade? Nós somos completos, nós não precisamos de outra metade para sermos completos, tá certo? Então, é necessário até que nesse momento a gente se conheça para saber que, nesta hora, o amor, apesar do amor que muitas vezes você sente pelo outro, mas o outro quer ir, ele quer deixar a relação, quer nos abandonar, vamos dizer assim, entre aspas, é preciso ter essa maturidade e esse equilíbrio de deixá-lo ir sem fazer a chantagem, de se, por exemplo, colocar na situação, na posição de vítima, de transferir a culpa somente para o outro, quer dizer, deixar o outro com toda a culpa e você não assumir responsabilidade nenhuma. Ou seja, quando existe esse amor, ele liberta. Mesmo que você vá sofrer, né? Porque muitas vezes o que vai, mas o que fica, sofre. Mesmo assim, quando a gente se autoconhece, quando nós temos a resistência emocional, moral, a estrutura,
nós conseguimos superar, nós conseguimos nos reequilibrar e continuar a nossa vida sem nos tornarmos pessoas miseráveis, que ficam se arrastando, mendigando migalhas de amor. E aí acabam que se relacionam com a primeira pessoa que aparece. Às vezes você já está numa vibração muito delicada, né, por toda a dor, por todo o sofrimento, e acaba atraindo pessoas que também estão numa vibração bastante desequilibrada, e aí entra num outro relacionamento que está afadado também ao fracasso. Então, acho que é muito importante nessas horas da separação, que sempre vai causar dor, que as pessoas se voltem, né? Que a gente se volte para dentro da gente, viva essa dor, viva esse luto, aproveite esse momento para se autoconhecer, para se fortalecer, busque ajuda através de uma terapia, através de conversar com amigos equilibrados, claro, para que a gente possa seguir em frente, porque causa dor, né? Não importa como seja essa separação, seja uma separação amigável, uma separação tranquila ou não, sempre causa dor, porque ninguém faz um projeto de casamento pensando na separação, né? Quando as pessoas se unem, elas querem formar uma família, elas pensam que é para o resto da vida, e muitas vezes não aguentam a prova, né? Pequenas coisas, como você falou, a gente tem que fazer um esforço muito grande para não dar certo, são pequenas falta de gentilezas do dia a dia, falta de educação do dia a dia, um acúmulo de coisinhas que durante 1 ano, 2 anos, muito tempo, né, vai somando e vai tendo um peso, até uma hora que acontece. E o cuidado que você bem observou, né? Quando se não existe outra situação. Claro que é muito difícil quando nós amamos dentro do nosso nível evolutivo, que amor ainda para nós tem um quê muito forte de apego. E óbvio, até porque está na nossa natureza, né? Se formos olhar o nosso quadro evolutivo, nós estamos mais para o animal do que para o angelical. Sim. Isso é uma verdade. Sim. Nós somos territoriais. Isso é uma verdade também. Né? Exemplo simples, se você tiver um cão de grande porte, que é um animal também territorial, tanto quanto nós somos, e colocá-lo na sua cama para dormir, o dia que você mudar de ideia, né, é melhor que você arrume a caminha dele no chão, porque ele não vai sair, você vai sair da cama. E isso é refletido em nós, né? Meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, meu namorado, minha namorada. Meu, é território. Não toca naquilo que eu gosto. De repente, aquilo que eu gosto, que eu acho que é a expressão maior do amor, que ainda está muito longe, mas tudo bem, diz assim, olha, eu não quero mais ficar junto de você. Não é fácil. Não é fácil. Não é, não. No nosso caso, não é fácil. Se estivéssemos numa condição de um espírito crístico que ora pelos algozes que o estão tirando-lhe a existência física ou matando literalmente o corpo dele, aí é uma outra maneira de tratar e de agir. Mas no nosso caso ainda não é fácil. Bom, mas não dá para amarrar o outro ou a outra no pé da mesa, porque vai embora com mesa e tudo. Né? E aí, é o que você disse, começam as chantagens por vezes, tem filhos, às vezes se utilizam filhos para chantagear o outro, causando traumas nas crianças, causando trauma nesse filho, nessa filha, que poderão se refletir para eles em relacionamentos desastrosos, dados os exemplos e a vivência que teve dentro de casa. E um outro aspecto importante que você mencionou, essa situação de natureza energética. Quando eu esteja enfrentando um problema e ele, a rigor, parece que foi solucionado, ele pode estar solucionado nas questões ditas legais.
mas ele não está solucionado no meu nível energético, no meu nível vibratório. O que vai acontecer é que eu vou atrás das almas algemas. Eu vou trocar 6 por 5. Eu tinha um abacaxi para descascar e, de repente, eu troco por um caminhão inteiro, porque eu estou aberto ou aberta para o quê? Para assimilar energias que são da minha condição, que são energias, por vezes, de dor, de sofrimento, de uma administração que você colocou bem, de luto. E aí eu atraio quem? Eu atraio esse tipo de pessoa, né? Ou sou atraído por elas, obviamente, que há uma afinidade, né? Nós atraímos mentalmente situações e pessoas e somos para elas atraídos, não é? Atraídas por situações e pessoas, sejam pessoas de que plano for, que plano dimensional for. E aí acabamos criando mais problema do que nós já estávamos administrando. Então, esse tempo, essa administração, ela precisa acontecer para que nós ganhemos serenidade. E permita, mesmo que ame muito, não é fácil, é a mesma coisa que nós, quando temos um filho, uma filha, e este filho ou filha não precisa partir do planeta, mas vai se mudar, depois de determinado momento, de estado, ou por vezes mesmo de país. Como é que foram com os nossos familiares, por vezes mais próximos, a decisão da nossa mudança de país, né? Estávamos no Brasil, muitos de nós que podem estar aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo em outros países, podem ter experienciado essa situação, né? Porque nós somos, né, nós latinos ou europeus, alguns países europeus, nós somos criaturas muito próximas, né? Muito assim ligados com a família. Não quer dizer que o americano não seja, né? Porque há uma interpretação inadequada dos americanos. Sim. A economia descentralizada permite a movimentação das pessoas, dos filhos, etc., o que é diferente, né, de alguns países, principalmente o Brasil, cuja economia não é descentralizada. Então, traz uma oportunidade de se vivenciar mais toda a reunião da família, por vezes todos no mesmo ambiente, até porque as condições de trabalho, de estudo, etc., estão vinculadas na cidade onde se reside, não tendo muita oportunidade de grandes movimentações, que é o que não acontece nos Estados Unidos e alguns outros países da Europa. Mas nós temos, como latinos e alguns países europeus, nós temos uma grande proximidade, né, da mama e coisas do gênero. Não é tão simples, mas chega um momento que é a hora de partir, e o coração que nos ama nos apoia. Diante do divórcio, por vezes a situação deveria obedecer este tipo de atitude, mas começa tudo em alto nível e, de repente, vai por uma briga enorme por causa do açucareiro. Esse é o grande problema, quando não envolva ainda crianças, etc. O Espiritismo não apoia o divórcio, não diz para que nós saiamos nos divorciando, não é isso. Mas ele nos esclarece no sentido de que relacionamento não é escravização, não é falta de respeito. Agora, de novo, precisamos considerar as questões da polidez, do cuidado com o jardim. Isso. Né? Relacionamento você rega todos os dias, isso. Senão não existe relacionamento. E olha o ideal de separação, Humberto. A Lourdes, ela pôs esse comentário aqui, que é o ideal, né? O sonho de todo mundo. Espiritualmente, como explicar num divórcio que continua a amizade, né, entre os divorciados, e tendo um outro relacionamento de uma das partes, a pessoa ainda consegue ter amizade com ambas as partes? É isso? Acho que o que eu entendi então o casal se divorcia, um deles se casa de novo e a pessoa que né, a ex consegue ser amiga da atual. É isso? Eu tenho um caso de uma amiga muito próxima,
da família, da nossa família, que é um exemplo do nosso lar. Não sei se os amigos e as minhas amigas se lembram de que no nosso lar tem um caso narrado pelo André Luiz, que o rapaz, o moço, era casado e enviuvou. E aí ele conheceu uma outra moça e se casou. Aí, quando desencarnaram todos, né, aliás, o casal, depois de um tempo desencarnou ele e depois ela, eles se encontraram, se reuniram novamente no nosso lar. O amor que existia, que existe, né, porque os espíritos não desaparecem, que existe entre o trio era tamanho que, na condição evolutiva ainda da respeitabilidade do consórcio, houve então um acerto entre o trio de que ele continuaria casado com a primeira esposa e aquela que havia sido segunda esposa aceitou ficar na condição de filha do casal. Não é para qualquer um. Não mesmo. Precisa evoluir para ir para o nosso lar. Mas a Tereza está dizendo que é o caso Tobias, é isso mesmo? Caso Tobias. Nós conhecemos, nós temos um caso assim de amizade na família, que depende da análise, as pessoas dizem, tem problema, porque o diferente tem que ser problema. Não é o normal, né? Não é o normal, tem problema, tem frustração, tem trauma, tem não sei o quê. E às vezes não é uma realidade, porque nós conhecemos muito bem a pessoa vive muito bem. O que aconteceu? A moça se casou e teve um filho nesse casamento. Bom, mas por uma série de razões o casamento não foi em frente. Terminou do jeito que começou. Quase que devolveram os presentes para as pessoas e fizeram uma festa e devolveram os presentes. Terminou tranquilo. Né? A coisa fez assim, evaporou. Bom, mas ela tinha um filho com ele. Ele se casou novamente. E ela ficou amiga da esposa dele. E ele tem um filho com ela. Bom, conclusão, se formou uma grande família. Ai, que bonito. Aonde se frequentam, aí ela não são espíritas, ela foi madrinha de batismo de um dos filhos do casal, porque eles têm acho que 2 ou 3, e por vezes se reúnem porque o filho frequenta a casa do pai, né? Porque ele é um adolescente, um jovem, ele frequenta a casa do pai. E quando viajam, por vezes, vai todo mundo junto. Pois é, são pessoas bem resolvidas, né, Humberto? Almas bem resolvidas, que não existe dependência emocional de ninguém aí, você vê se separaram, cada um tomou seu, mas tem um elo, tem um filho, meu Deus do céu, então essa pessoa vai estar sempre presente na sua vida. Então, aqui, aproveitando esses minutinhos que faltam, né, para quem está passando por um divórcio, está passando por uma situação onde existe uma animosidade entre o seu parceiro, é interessante que se trabalhe isso, ainda mais quando existem filhos, né? Porque os filhos têm que ter um bom referencial, não importa se os pais estejam juntos ou não, mas eles têm que ter essa referência do carinho, do respeito que existe entre os dois, mesmo cada um tendo vidas separadas, mesmo cada um formando outras famílias. Isso para a formação do caráter, se o divórcio é quando os filhos ainda são pequenos ou adolescentes, é de extrema importância, porque, afinal de tudo, das contas, é o amor que prevalece, não é, Humberto? Então, a gente entende que tem divórcios muito difíceis, cabeludos mesmo, mas vamos apostar no tempo, eu diria, né? Para que as coisas as emoções vão se acalmando, vão sendo trabalhadas, e a gente parta para... Não precisa ser tão amigo, não precisa ser madrinha do filho, né? Isso é um caso já de espíritos evoluídos, mas que a gente, pelo menos, não odeie, né? E para quem tenha que deixar a outra parte partir, né? A outra parte partir fica bom, mas é isso mesmo. Para quem tenha que abrir mão da pessoa,
que, de repente, não têm o mesmo grau de interesse em nós, o importante é que nós não desistamos da vida, né? Mesmo nos casos em que a Márcia citou, que por vezes são conflituosos, o importante é que nós não desistamos da vida, porque Deus não desiste de nós. E esse é o ponto central. Como a divindade não desiste dos seus filhos e das suas filhas, nós não podemos desistir de nós mesmos, porque as oportunidades da felicidade de um relacionamento positivo, elas acontecerão, como a própria Márcia acabou de frisar. O remédio de Deus é o tempo. E o tempo cura tudo. Por isso que dentro deste tempo existem as oportunidades das reencarnações, onde, se nós não nos acertamos em situações nessa, não significam que temos que repetir com as mesmas pessoas, mas repetiremos tantas vezes quantas forem necessárias aquele aspecto do exercício que, por vezes, como alunos que nós podemos ser ainda de bancos escolares ou não, nós tivemos que refazer pela falta de, às vezes, de entendimento, de compreensão da lição apresentada, das dificuldades que podem ser naturais para uns e não para outros. Se a vida nos mostra, nos dá a oportunidade do professor nos colocar diante da prova, e por vezes precisamos até mesmo repetir o ano, porque nós não conseguimos acompanhar, né, as lições que forem dadas, o importante é que não se desista da vida, não se desista dos exercícios que estão à nossa frente, apesar de se apresentarem, por vezes, muito mais delicados e difíceis, que possam, num primeiro momento, se mostram acima das nossas forças, mas também não existe, porque nenhum de nós vai carregar um fardo que não esteja apta a poder levá-lo de uma forma equilibrada, de uma forma tranquila, por mais que aquilo possa, por vezes, nos deixar desconfortáveis em relação ao que está se passando.